com o debate sobre o PL da misoginia, que cada vez ganha mais força no Brasil. De um lado, Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, publicou um vídeo criticando o projeto. Vamos ouvir. De sonsa sua querer enganar alguém. Até mesmo porque as pessoas compreenderam que esse projeto não tem nada a ver com violência doméstica, agressão contra a mulher ou até mesmo morte contra as mulheres. Que esse projeto é literalmente uma forma de controlar o que pode ou não pode ser dito. Não adianta vir com essa fala mansa, com discurso, porque as pessoas sabem exatamente quem você é. Isso, como você estava ouvindo, é uma resposta a uma declaração da primeira-dama Janja, né, que reafirmou a opinião dela sobre a aprovação no Senado, que, aliás, gente, foi aprovado com unanimidade no Senado, viu? E ainda criticou, sem citar nomes, do deputado federal do PL. Ele foi lá e respondeu. A proposta, essa da lei da misoginia, é da relatora Soraya Tronic, que é equiparar esse tipo de crime ao racismo. Então, vamos lá para o beabá do negócio, vamos explicar bem essa lei da misoginia, o PL da misoginia, com o advogado especialista em direitos humanos, Daniele Acamini, que já esteve... A gente tentou até conversar na semana passada, ainda bem que conseguimos retomar agora. Doutora, primeiro eu queria que você fosse bem didática para explicar para as pessoas qual tipo de discurso é considerado misógino, para que as pessoas possam aprender o que não dizer, que já não deveriam, né? Mas o que vai passar a ser crime, ser claro, também passar ali pela Câmara dos Deputados, aprovado pelo presidente, que deve ser aprovado também. Boa tarde para você. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. E o que eu acho que a gente precisa deixar muito claro é o que é punido e o que não vai ser punido. Eu posso discordar da PL, eu posso falar mal de mulher, apesar de não ser correto, eu posso continuar falando mal. Isso não é punido. Você pode ter sua opinião, você pode achar que é melhor trabalhar com homens do que com mulheres. Então, o discurso, ele continua sendo livre. Não é toda fala machista que vai ser punida. São falas misóginas, são aquelas falas que incentivam a violência, o ódio contra as mulheres. E aí a gente está criando muita desinformação em torno dessa PL e está se criando um alarme muito grande e está se deixando de discutir o principal, o que exatamente é punido e como o judiciário vai encarar tudo isso. Então, só para a gente dar um exemplo Doutora Camille, práticos... Rodrigo Alvarez, por favor, vai. Alvarez, só para a gente continuar nisso, só para dar exemplos práticos de, por exemplo, o que é um discurso machista e o que é um discurso misógino. Quando que vai para o crime, por exemplo? Olha, eu posso falar o seguinte, eu não gosto de contratar mulheres porque mulheres engravidam. A gente sabe que existe esse tipo de discurso. Esse discurso, apesar de totalmente reprovável, ele só é um discurso machista. Agora, se eu pego esse mesmo discurso, ao invés de só o discurso, eu faço uma campanha e vamos boicotar todas as empresas que contratam mulheres, não vamos contratar nenhuma mulher porque as mulheres engravidam. Se eu partir para uma ação, aí ela vira uma situação misógina. Essa é a diferença. Eu posso falar que chefe bom é um chefe homem. Esse é um discurso machista. Agora, se eu fizer campanhas incentivando que as empresas não contratem mulheres, aí eu parto para a misoginia. A gente tem que ter muita diferença, que a gente vai poder continuar criticando todo mundo da mesma forma, inclusive falando mal do próprio projeto de lei. Isso não é punido. O que vai ser punido é aquele discurso que incentiva o ódio contra as mulheres. Doutora Camille, Rodrigo Alvarez aqui. Na sua opinião, o que move pessoas do sexo masculino, como o deputado Nicolas Ferreira, a terem discursos raivosos como esse contra essa lei, que, como a gente mostrou aqui, foi aprovada por unanimidade no Senado? Eu entendo que esse projeto de lei, ele encosta em 3 meses expostos ao mesmo tempo. É a cultura machista que a gente vive, o medo de perder o poder, esse medo ele pode ser real ou fabricado, e principalmente essa ideia de vender esse projeto de lei como um projeto de censura. A gente vive num país com uma estrutura machista, que os homens são vistos como superiores às mulheres, né? Com mais liberdade, seja em casa, no trabalho, com mais liberdade sobre seus próprios corpos. E quando esse projeto de lei vem, ele fala que a gente não vai mais poder tratar as mulheres como inferiores, você tira dos homens esse lugar de poder que eles sempre tiveram. Então, esse é um problema muito grande, né? Você está tirando deles, eles estão perdendo poder, eles não vão mais poder criticar e humilhar livremente as mulheres como sempre fizeram. E isso é um problema para algumas pessoas. A gente tem essa narrativa da censura também, porque alguns setores, né, os setores mais conservadores,
Eles veem isso como um problema da hierarquia de gênero, que eles acham que é o correto, que é o desejável. Existe também um outro problema muito grande, problema assim, no sentido desse pessoal mais conservador que vê nesse projeto de lei. É que o projeto ele não separa, não faz distinção entre mulher cis e mulher trans. E aí a gente esbarra em outra agenda ideológica que está sendo discutida há muito tempo politicamente. Então tem essa questão também. E aí junta tudo isso, cria-se uma desinformação gigante e a gente deixa de discutir o que é lei, o que vai ser punido, o que não vai ser punido e parte para um discurso ideológico. Doutora Daniela, eu não sei se a gente está saindo um pouquinho, né, do tema, mas eu queria aproveitar o teu conhecimento, a tua experiência. Você entende que o PL da deputada Tabata Amaral, em relação ao antissemitismo, pode pegar carona no PL da misoginia no sentido de gerar menos discussão, ou você entende que vai acabar gerando o mesmo tipo de discussão, pessoas achando que isso tem a ver com censura e não simplesmente com preconceito, com uma luta contra o preconceito? Eu acho que a gente vai ter o mesmo tipo de problema, porque vai se discutir de novo, vai se fazer um alarde gigante, falando, não vamos poder mais falar nada. Da mesma forma que está sendo nessa pele da misoginia e da mesma forma que foi na lei de racismo, né? A gente teve muitos problemas quando a lei de racismo veio, e hoje a gente não discute mais se é liberdade de expressão ou não você ter um comportamento racista com outra pessoa. Isso já não é mais questão de opinião, e a maioria das pessoas hoje já tem esse conhecimento e pelo menos tenta se manter dentro da lei. Muito bom, é já um grande avanço nessa essa lei realmente passar, e aí a gente vai educando as pessoas, que é assim que tem que funcionar, infelizmente. Daniela Camini é advogada, especialista em direitos humanos, direito da mulher. Obrigada, viu, por esclarecer esses pontos tão importantes aqui com a gente no Link TMC. Obrigada e boa tarde.